Top 5 modificações corporais. Achados arqueológicos têm mostrado que as pessoas têm modificado seus corpos de maneiras interessantes durante grande parte da história humana. A modificação corporal continua famosa hoje e, embora possa ser algo tão onipresente como um brinco na orelha ou uma tatuagem, algumas culturas deram um passo adiante. As culturas que apreciam a modificação corporal são difundidas ao longo da história e algumas delas são muito mais radicais do que outras. Esses 5 exemplos são realmente alguns dos exemplos mais fascinantes de modificação social do corpo. Alongamento do pescoço. O alongamento do pescoço é a prática de colocar anéis ao redor do pescoço da mulher em vários pontos ao longo de sua vida para atingir um padrão ideal de beleza. Com o beate, eles se acumulam e criam as ilusões de um pescoço longo, pois não alongam fisicamente o pescoço. Em vez disso, eles empurram a clavícula e as costelas para baixo, fazendo parecer que o pescoço é mais comprido do que realmente é. Com o ritmo, o peso dos anéis torce a clavícula e as costelas superiores 45º abaixo de onde estariam naturalmente. O alongamento do pescoço é encontrado nas culturas africana e asiática, embora sejam provavelmente mais conhecidos na tribo Kayan-Laui e em Myanmar. As meninas Kayan usam colarinhos de latão desde os 2 a 5 anos de idade. Com o ritmo, eles adicionam anéis conforme a menina envelhece, criando a deformidade dos ossos que resulta na ilusão de alongamento do pescoço. A prática foi descrita pela primeira vez ao Ocidente por Marco Polo, que escreveu sobre ela em 1300 d.C. A modificação do corpo é permanente. Embora a remoção dos anéis seja possível, isso pode resultar em morte se for feito incorretamente. Simplesmente removê-los costuma causar dor, portanto, para a maioria das mulheres, as adições de anéis é uma escolha permanente. Escarificação. Uma das mais antigas práticas conhecidas de modificação corporal é a tatuagem. Ainda assim, outro processo semelhante de criação de imagens na pele é chamado de escarificação. O processo envolve cortar, marcar, coçar ou gravar imagens na pele. Fazer isso cria cicatrizes permanentes na imagem desejada. Os motivos pelos quais alguém pode usar a escarificação em vez da tatuagem são vários, embora haja vários motivos culturais potenciais. Eles podem ser feitos como um rito de passagem, por motivos religiosos ou sociais. Nesse sentido, a escarificação é encontrada com mais frequência em culturas de pele escura, pois as imagens resultantes são mais fáceis de ver do que as tatuagens tradicionais. Existem inúmeras culturas em todo o mundo, e ao longo da história, que utilizaram alguma forma de escarificação por várias razões. É mais comumente encontrado na África subsaariana, África Ocidental e África Oriental, incluindo os povos Gonja, Tiv e Maasai. Independentemente dos métodos usados, a escarificação é inerentemente mais perigosa do que a tatuagem. A pele está sujeita a um injúrie muito maior e o risco de infecção é substancialmente maior. Além disso, o processo leva muito mais ritmo do que a tatuagem devido à necessidade de cicatrização entre os tratamentos. Placas labiais. É relativamente comum no Ocidente ver pessoas colocando medidores sucessivamente maiores nos lóbulos das orelhas para criar grandes orifícios, mas a prática não é nova. Em algumas partes da África, discos cada vez maiores feitos de argila ou madeira são colocados em um lábio inferior perfurado, às vezes superior, até que uma placa de lábio grande possa ser usada. A prática foi inventada independentemente pelo menos 6 vezes no Sudão, Etiópia, Eritreia, Mesoamérica e Equador, com os africanos começando já em 8700 a.C. A colocação de placas labiais continua em vários lugares do mundo, embora seja mais comum na Etiópia. Os povos Mursi e Surma que habitam o Vale do Baixo Rio Omo começam o processo cerca de 6 a 12 meses antes do casamento. Isso geralmente ocorre por volta dos 15 a 18 anos, quando o lábio é perfurado pela primeira vez. Neste momento, uma estaca de madeira é inserida. Com o ritmo, a cavilha é substituída por cavilhas maiores e, eventualmente, uma placa é inserida no orifício. O tamanho da placa depende de vários fatores, sendo que o maior já registrado, em 2014, mídia 23,4 polegadas 59,5 centímetros, de circunferência e 7,6 polegadas 19,5 centímetros, de largura. Enagrecimento e lixamento de dentes. O povo Bagobo do sul das Filipinas em Mindanao é uma tribo antiga que habita a região há séculos e é responsável por trazer o hinduísmo para a região.
Embora muitos membros da tribo tenham abraçado a vida moderna, alguns continuam suas práticas tradicionais, incluindo afiar e escurecer os dentes como um rito de passagem para os jovens bagobo. Quando um jovem bagabo atinge a puberdade, tem os dentes lixados, colocando a cabeça contra a pessoa que está a afiar. Eles então mordem um pedaço de pau, e os dentes são limados, deixando apenas o coto do dente, terminando em uma ponta afiada. Assim que a lima for concluída, os dentes são enegrecidos para concluir o processo. Para escurecer os dentes, o pó criado a partir de uma árvore ou fumaça preta passada pelo bambu é aplicado nos dentes, o que os enegrece. Ao longo desse processo, a pessoa que faz o tratamento não pode beber água nem comer alimentos ácidos. Eles também são proibidos de comparecer a Zumburi ao serviço, então seus dentes menos que perfeitos não são ofensivos. Circuncisão. Hoje em dia, as pessoas nem sempre pensam na circuncisão como algo mais do que um simples procedimento médico. Ainda assim, a prática tem uma longa história e é uma forma de modificação corporal social. A circuncisão é uma forma de mutilação genital que envolve a remoção da pele, prepúcio, que cobre a ponta do pênis. É mais comumente realizado logo após o nascimento. Em muitos hospitais em Tasco Ocidente, é comum circuncidar uma criança sem qualquer estipulação social ou religiosa. Apesar disso, a prática está profundamente enraizada na história e foi conduzida por inúmeras culturas ao redor do mundo. A circuncisão e outras formas de mutilação genital começaram na África Oriental em algum momento depois de 3000 a.C. Os primeiros usos da circuncisão provavelmente se concentravam no fato de que o prepúcio de um homem é o nearbide e sua sensação erógena primária. Removê-lo pode ter sido visto como um sacrifício de prazer na vida por uma vida potencialmente melhor após a morte. A prática antiga foi levada aos beatos modernos por meio dos outfits judaicos, que continuam a conduzir circuncisões em meninos recém-nascidos, 8 dias após o nascimento. O judaísmo atribui a circuncisão como um mandamento que honra a aliança entre Abraão e Deus. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor comentem, fale sugestões para o próximo tema. Até a próxima.